A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, os inscritos aqui no meu canal, que Deus abençoe você. E aqueles que ainda não se inscreveram, possa se inscrever, deixando aí também o seu like e também comentando aí a respeito dessa palavra. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma mensagem direcionada a obreiros. As qualificações, os requisitos para ser um obreiro aprovado, tendo como base das Escrituras Sagradas 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1 e 2, que diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vemos aqui, meus amados irmãos, uma responsabilidade muito grande diante de Deus e da sua palavra. A obra de Deus, ela precisa de obreiros, precisa de homens que realmente têm aí um desejo, até o texto diz aqui, aquele que deseja, o episcopado, deseja aí ser um obreiro, um homem que realmente quer trabalhar na obra de Deus, propagar o evangelho, ensinar. Ele precisa receber de Deus essas qualificações, precisa ter essas qualificações, esses requisitos, a qual nós acabamos de ler. E Jesus mesmo, quando ele esteve falando com os discípulos e também para nós, pela sua palavra, ele diz: roga ao Pai que envie ceifeiro, que envie obreiros, porque na verdade a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos aqueles que querem ter compromisso. São poucos aqueles que querem renunciar à sua própria vida. São poucos aqueles que realmente querem ter um compromisso com as Escrituras, ter um compromisso com os princípios da palavra de Deus. Então são poucos. E aqui tem algumas qualificações. Aqui eu separei aqui para os irmãos, para nós termos aqui uma ideia. O obreiro, no versículo 2, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que é um obreiro irrepreensível? É aquele obreiro que ninguém possa culpar de nada, que não possui falhas em sua conduta, em toda a sua vida, em todo o seu viver. Então, vemos que o primeiro requisito é um obreiro irrepreensível, que não pode ser apontado ou acusado de alguma coisa. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo, o obreiro tem que ser irrepreensível, que tenha boa conduta, que dá um bom exemplo, tanto na igreja como para aqueles que são de fora. Então nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo para um obreiro aprovado. O segundo requisito, a segunda qualificação, está na parte B do versículo, está dizendo aqui, marido de uma mulher. Quer dizer, o obreiro aprovado, aquele que está na frente de um trabalho, ele tem que ser marido de uma só mulher. Isso aqui, as Escrituras Sagradas nos orienta as qualificações para ser um obreiro, para estar na frente de um trabalho, dirigindo uma congregação, ou seja, o ponto de pregação, ou uma igreja grande ou pequena, precisa estar enquadrado dentro dessa palavra. É a palavra de Deus, Paulo ensinando a Timóteo, e sabemos que o apóstolo Paulo, ele dizendo lá na segunda carta, no capítulo 3, o verso 16, que as Escrituras, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então é a palavra de Deus.
Então nós vemos que essas qualificações é necessário, é preciso ter no obreiro, para que ele possa estar fazendo a vontade de Deus. Para nós entendermos melhor, vamos ler ainda do capítulo 3 de 1 Timóteo, o versículo 5, que diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha que forte que é esse versículo. Olha o que ele está dizendo. Porque se alguém não sabe, não conseguiu governar a sua própria casa, a sua querida família, terá cuidado da igreja de Deus? Olha a responsabilidade. Então ele está dizendo aqui, se o obreiro, ele falhou lá no seu lar, ele não está qualificado para ensinar a igreja. Porque se nós voltarmos lá para o versículo 2, do capítulo 3 de 1 Timóteo, ali nós vemos na parte B que diz que o obreiro tem que ser apto para ensinar. Como que se um obreiro que já é casado 2 vezes, e tem duas esposas, né? Como que ele vai ser um exemplo no seu lar? É isso que as Escrituras estão nos orientando nesta parte. Olha o versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Olha a responsabilidade de um obreiro. Então, se o obreiro ele não tem essas qualificações, ele não pode estar na frente de um trabalho. É a palavra de Deus que está nos orientando nesta rica oportunidade. Aí nós vemos que lá em 1 Timóteo, aqui em 1 Timóteo ainda, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Vamos prestar atenção aqui nesse texto. Ele está dizendo aqui que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, se afastando da fé, voltando para trás. Está entendendo? Voltando para trás. Então, diz o texto, aqui do capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo, expressamente, rapidamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, voltando para trás. Voltando para trás, deixando para trás aquilo que ele aprendeu quando ele aceitou a fé. Então quer dizer, apostatando, saindo da fé. E o apóstolo Paulo ainda diz, ensinando Timóteo, lá no capítulo 1 de 1 Timóteo, e versículo 19, nós vamos ler para os irmãos. Está dizendo assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Olha aqui. Rejeitando alguns, fizeram naufrágio na fé. Naufragaram, quer dizer, afundaram. Voltaram as costas para a verdade. E muitos deles continuam ainda em atividade. Segundo as Escrituras aqui, está reprovado. Não é apto. Como que uma pessoa, como que um obreiro, que ele não conseguiu manter o seu casamento, ele não conseguiu cuidar da sua família, governar a sua casa, como que ele vai governar a igreja? Como que ele vai governar famílias? Dando aqui um exemplo, se tem um casal na igreja, qual um desses pastores é o pastor da igreja.
e está com problema no casamento, está com dificuldade no casamento. Como que esse pastor, que já está no segundo casamento, segundo aqui a palavra está dizendo, né, as qualificações, como que ele vai orientar esse casal, essa família que está com dificuldade no casamento? Se ele não teve cuidado da sua família, ele não cuidou, ele não zelou, ele não apacentou o seu lar. Então, para ser um obreiro aprovado por Deus, ele não pode ser reprovado na sua casa. Porque está escrito aqui, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. Será que ele vai cuidar do rebanho, de famílias? Será que ele vai aconselhar pessoas para não se separar do seu casamento? É isso que a Bíblia está dizendo. É isso também que eu quero deixar para você, nesta rica oportunidade, que você possa abraçar essa palavra, que você possa tomar posse dessa palavra. E você que já está no segundo casamento, espera em Deus, ora a Deus, fica firme com Jesus, porque Jesus Cristo está voltando. E nós temos que ter muito cuidado, porque a qualquer momento Jesus Cristo vai arrebatar a igreja. Ele pode vir arrebatar a sua igreja individual, como ele já veio para muitas pessoas, e pode vir no coletivo. E nós temos que estar enquadrado dentro da palavra. Não é fácil, mas nós temos que estar debaixo de oração, obediência a Deus, para nós não sermos reprovados naquele dia. Então, o que a Bíblia está nos dizendo, que muitos naufragaram na fé, se afastaram, se apostataram, voltaram para trás, dando ouvido a espíritos enganadores. Desde quando eu não obedeço a palavra, não estou enquadrado dentro da palavra, eu estou dando ouvido a espíritos enganadores, a ensinamentos de demônios. É muito forte e é muito perigoso, meus irmãos. Vamos ficar firme. Orienta a sua igreja, orienta os seus obreiros. Ensina essa palavra para que não venha ter mais separação, divisão. O obreiro ele tem que ser um obreiro fiel a Deus, fiel primeiramente a Deus, fiel ao seu ministério, ao seu pastor, que possa estar ali lado a lado, junto. O obreiro não pode ter duas visões, um obreiro só não pode ter duas visões. Ele tem que estar na mesma visão do pastor, do seu pastor presidente. Eles têm que estar ali no mesmo pensamento, obedecendo a sã doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, os bons costumes, para que a igreja possa crescer e crescer enraizado na palavra. Eu quero que você fique firme e não desista. Seja um obreiro aprovado por Deus. Pastores, presidentes, observa nessa questão quem você vai pôr, quem você vai separar para ser obreiro. Para ser obreiro tem que ter essas qualificações. E nós temos que ver que essas qualificações é necessário para o bem-estar das ovelhas, o bem-estar da palavra de Deus. Quero terminar esse estudo deixando aqui mais um versículo da palavra de Deus para a meditação dos irmãos, que está em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha a responsabilidade de um obreiro. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. É uma responsabilidade árdua, é uma responsabilidade muito grande cuidar de almas, de vidas, e vamos ter que prestar contas a Deus.
Ok? Deus abençoe, fique com essa palavra e se inscreva no canal e vamos um ajudar o outro e Deus vai te dar vitória. Que Deus abençoe, ficam na paz do Senhor Jesus.